Sejam bem-vindos, VJR, para nós é uma alegria, um prazer compartilhar com vocês. Uma alegria imensa estar participando com vocês hoje dessa live. E a gente está muito animado com essa conversa, com esse bate-papo, para que Deus abençoe muito a vida de vocês através de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que bom mesmo conhecer um pouquinho mais vocês e a gente entende também toda essa indumentária de vocês, né? Porque a gente sabe que também, às vezes, vocês estão numa região onde há muita restrição, né? Então, nós contamos também aqui com os nossos espectadores aqui. Se você está aqui nos acompanhando, avisa seu amigo, seu irmão, seu pessoal da sua igreja, alguém que ama missões, que entende essa tarefa, que a tarefa é nossa, somos parceiros nessa obra missionária, e compartilha aqui, depois também já vai deixando suas perguntinhas aí, aproveita que nós vamos, temos aqui ao vivo, né, um casal abençoado, e nós queremos conhecer um pouquinho de vocês, quem é VJ, quem é a R, vocês têm filhos, contem um pouquinho de vocês, como foi o preparo de vocês, fale um pouquinho para nós. E você que está Joia. nos assistindo também, seja muito bem-vindo aqui conosco, viu? Joia. Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Sou paulista, mas saí logo dessa região, fui para São José dos Campos, e ali eu cresci a minha infância, adolescência, e cresci num lar evangélico, tive esse privilégio de crescer na igreja presbiteriana, e desde pequeno, então, eu ficava deslumbrado com essas histórias de missões, né? As crianças, principalmente eu, era muito atentado, muito espoleta. Então, no culto, assim, nunca prestava muita atenção, mas quando ia um missionário falar, com 10, 11 anos, 12, eu já ficava, uau, que sensacional, que legal isso. Imagina ser um missionário quando for adulto, deve ser uma experiência incrível. Então, ali Deus já começou a falar um pouquinho comigo. Mas, assim, antes de eu entender todo esse chamado, eu sabia da importância de estudar, né? Mesmo não gostando muito, sabia da importância de estudar. Então, fui fazer faculdade, fiz faculdade de educação física, e aí no primeiro ano da faculdade, então, eu percebi, então, essa necessidade é, de irmos até essas pessoas não alcançadas, né? Aquilo que Deus começou a falar no meu coração na minha adolescência. Então, no início da juventude, isso começou a ficar mais sério e ele falar de várias maneiras. E aí, na faculdade mesmo, no primeiro ano, eu fiz uma viagem ao Paraguai para visitar um campo da PMT, do missionário Eulógio, o reverendo Eulógio e a Maristela. E Sim. ali, então, nesse período de trabalho missionário, de uma viagem com os meus amigos, ali, então, Deus realmente me despertou ali, eu entendi mesmo, não é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E aí deu vontade já de sair da faculdade, já ir para o campo, mas muitas pessoas falaram, não, calma, termina a faculdade, vai ser importante. E aí nesse período então eu comecei a estudar mais sobre os povos, muita leitura, e um dia um amigo me indicou um curso de evangelização de árabes lá em Foz do Iguaçu. Eu falei, não sei o que é isso, mas eu vou lá, vou ver o que tem para eu aprender. E aí fui lá em Foz do Iguaçu, aí lá eu falei, puxa, olha, tem esse grupo de árabes, são 22 nações, Oriente Médio, Norte da África. Então, assim, tem muitos árabes que não conhecem a Cristo. Eu comecei a estudar mais sobre o povo árabe, sobre a religião deles, né? A maioria deles são muçulmanos, né? Seguem o islamismo. E ali, então, esse funil, né? Ele foi fechando. Aí fui lendo, aí terminei a faculdade, aí já queria ir para o campo logo, as pessoas, não, estuda mais, vai fazer seminário. Falei, meu Deus, não aguento mais estudar e fazer seminário. Daí fui para o seminário. E aí no seminário eu comecei a ler mais sobre o Oriente Médio e fazer cursos, e congressos. E aí a gente começou a perceber a necessidade de obreiros na região do Golfo, porque a maioria dos missionários estão na região norte, a região do Levante, Jordânia, Síria, Iraque, Líbano, mas a região do Golfo é mais difícil de entrar por conta de vistos, de oportunidades. E como nós temos faculdade ou de educação física, a Raquel de terapia ocupacional, então isso é uma porta muito fácil para entrar nesses países, né?
Então, assim, rapidamente, resumindo, a gente chegou no Golfo depois de vários anos, né, de preparo, De né? Eu fui preparo. no ano 2000 que Deus realmente me tocou e eu entendi isso lá no Paraguai. E nós fomos sair do Brasil em 2010. Olha, Então foram 10 10 anos anos. depois. Então, quem está nos assistindo, não fica com pressa, não tenha pressa. E Exatamente, um exatamente. projeto Se de vida, prepara. né? Isso, Isso. isso. Exatamente. Eu também sou de São José dos Campos, a gente cresceu frequentando a mesma igreja, na verdade, então a gente se conhece desde sempre. Oi, E querida. como ele, né, desde pequena, apaixonada pelas histórias de missões, a nossa igreja sempre foi muito envolvida, então a gente sempre recebia visitas de missionários. E então, desde a adolescência, eu tinha esse desejo, né, de ser missionária quando crescer. Hum. Então, a E vida a sua família tem outros missionários e pastores, né? não, a A dele. minha. É a É, tua que tem. é Ah, A Maristela, que trabalha no Paraguai, casada com o Reverendo Lógio. Eu tenho um tio, o Reverendo Márcio Silva, que ele é pastor, acabou de jubilar. O meu cunhado também é pastor, o Reverendo Márcio sim. Alonso. Que mais? Não sei, acho que não estou esquecendo mais ninguém. É, É, bênção, né? Então, a família muitas vezes também inspira. E é interessante, né? Essa convicção de quando criança, por isso que é tão importante a gente dar esse enfoque, essa importância no departamento infantil, porque lá a semente é plantada e o Senhor vai processando isso, né? E vocês têm filhos? Conta para nós como é que está tem, num lugar restrito com filhos. temos 3 filhos. O mais velho tem 10 anos. Temos uma menina no meio com 5 anos e um pequenininho de 3. E tem sido uma bênção, uma alegria tê-los no campo, né? Poder dar esse privilégio para eles de crescer no campo. Mas é lógico que tem também os seus desafios, né? Desde o aprendizado de uma nova língua até a adaptação cultural, né? As diferenças de vestimenta, as diferenças de Sim. comida, a saudade do Brasil, da família, do açaí, pastel e coxinha. Pãozinho francês, pão de sal. Pois é. Mas a gente se alegra muito em desenvolver o trabalho junto com os nossos filhos, né? Eles entendem que o Senhor nos chamou como família para estar aqui e que é um privilégio servi-lo. E eles estão sempre se envolvendo, né, na oração pelos nossos amigos, fazendo as visitas com a gente. E a nossa oração é que eles cresçam amando os povos e dispostos a servir, seja onde o Senhor os colocar, né? No Brasil ou em qualquer canto do mundo. E ao mesmo tempo tem os desafios também, né? Alguns momentos, principalmente quando a gente volta do Brasil de férias, os nossos filhos sentem um pouco, né? O mais velho já tem mais noção. E aí, às vezes, até ele fala: ai, papai, tem sido difícil em alguns momentos morar aqui por conta disso, disso, daquilo, alguns desafios que ele passa aqui. Mas ele mesmo tem a consciência e fala assim: mas eu sei que foi Deus que nos trouxe aqui por conta de um propósito muito grande. Então, a gente vai continuar aqui, papai, é isso mesmo. E se um dia Deus levar a gente embora daqui, que ele leve para um outro país que seja melhor ainda do que esse. Então, assim, a gente Que sabe também que bênção. existem as dificuldades, né? Mas Deus ele tem suprido e tem ajudado, tem confortado. E essa é a nossa oração, para que eles tenham contentamento vivendo aqui e já sendo pequenos missionários aonde Deus tem nos colocado. Que, que bom, que alegria realmente saber que podemos servir ao Senhor juntos e fazer esse trabalho também no coraçãozinho deles, que quem sabe também na geração deles eles também possam servir ao Senhor onde o Senhor chama, ele chamar eles também, né? Que legal. Então nós estamos aqui, nós queremos saber também, porque nós vamos falar do país onde vocês estão agora. Só que antes de vocês chegarem a esse país, nós sabemos também que vocês passaram por outro país, no Oriente Médio, e você até publicou um livro contando as suas histórias, contando o que aconteceu com vocês.
É um grande desafio a gente falar assim em poucos minutos, né? O que vocês Sim. passaram 10 anos. Gostaria que falasse um pouquinho também, contasse aí para os nossos ouvintes, espectadores, como é que foi essa experiência desse primeiro campo que vocês foram. Joia. Bom, ó, tá tudo escrito aqui nesse livro, 10 anos em 10 dias. Então, se você quiser saber detalhes do que aconteceu, infelizmente está esgotado, mas eu estou indo para o Brasil agora no meio do ano e a gente vai fazer uma segunda edição. Então, aguardem aí, tá bom? Entre em contato comigo, depois vai ter o nosso contato. Mas, de uma maneira rápida, como eu estava dizendo no início, a gente viu essa necessidade tão grande no Golfo e que nós tínhamos perfil para trabalhar nessa região, né, por conta da nossa profissão. Então, lendo sobre os países do Golfo, que são 7, Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã e Iêmen. Desses 7 países, a gente ficou muito interessado em Omã, por conta da necessidade, da abertura que estava tendo para profissionais trabalharem no país. Então, a gente, em oração, decidiu ir para esse país. E quando chegamos lá, foi uma bênção muito grande, porque a gente se adaptou muito bem ao país, a gente aprendeu a língua, não foi fácil, mas aprendemos o árabe. E comecei então o projeto com a escola de futebol, porque futebol é algo que os árabes amam muito mais do que brasileiro. Então, através do trabalho dessa academia de futebol, né, eu conseguia falar sobre conceitos bíblicos, verdades bíblicas, e às vezes para o aluno ou para um pai específico, de uma maneira direta, né? Então, foram 10 anos trabalhando com o trabalho, né? O futebol, a academia, fazendo discipulado com famílias, né? Plantando uma igreja lá. Então, foram várias vertentes para poder evangelizar, né, essas pessoas. O povo Omani é um povo muito receptivo, então era muito gostoso e fácil conseguir o contato com eles, né? Ao andar pela praia e cumprimentar alguém em árabe, eles já tinham interesse em puxar assunto, principalmente quando via que era um estrangeiro que aprendeu a língua deles. Então, no fim da tarde, sentar com as vizinhas numa esteira, né, do lado de fora ali da casa, tomar café, comer tâmara. E era no dia a dia que a gente dava o testemunho, porque 99,9% da população local é muçulmana. Então, não existem igrejas, não existem cristãos. Então, quando eles nos conheciam, eles olhavam para a gente e pensavam: esse é o primeiro cristão que eu estou conhecendo. E eles observavam o que a gente fazia. Então, o nosso relacionamento como casal, a forma como um fala com o outro, que respeita o outro, o tratamento com os nossos filhos, a forma como a gente disciplina e até o cuidado com a casa, né? Eu lembro da primeira visita de um Omani que a gente recebeu, foi um rapaz solteiro. E ele é de uma família muito grande, 11 filhos. Ele foi na nossa casa, eu fiz o estrogonofe, servimos e quando acabamos de comer, o Júnior levantou e me ajudou a tirar a mesa. E aquilo Sim. ficou. Ele disse: que bonito! Ele levantou e te ajudou a tirar a mesa, né? Um trabalho que é seu. E ali a gente já teve a oportunidade de dizer sobre o amor que a Bíblia nos ensina, como o marido ama a esposa e a esposa se submete ao marido. Então, a gente teve muitas experiências maravilhosas de poder compartilhar do Evangelho através do nosso dia a dia. Você que está nos escutando, muitas vezes você pode ter a oportunidade de sair da tua casa, da tua parentela, da tua terra, e Deus pode te levar para uma terra através da sua profissão, né? Os países do Golfo precisam de várias pessoas trabalhando ali, né? Baristas, fazendo café, jardineiros, engenheiros, médicos. São vários campos de atuação que você pode ir lá ter o seu trabalho, morar num país diferente e ser uma testemunha, ser uma bênção ali, né? Não necessariamente você precisa ser um missionário de tempo integral, ir ao seminário. Isso é importante e precisa sim, tá? Mas caso você já tenha a sua profissão e queira trabalhar num país desse, você pode ser uma bênção morando ali, assim como você é uma bênção aí no Brasil, no seu trabalho, você pode ser
nesses países do Golfo. Então já fica o desafio para que vocês vão orando sobre isso. Um outro exemplo, a gente tinha um amigo que ele era de um vilarejo bem pequenininho, no meio das montanhas, Sim. e a mãe dele faleceu e nós fomos no funeral, era uma família muito próxima, a gente até chamava de era nossa família ali. E naquele dia, sempre que eu visitava o vilarejo, eu me vestia como elas, né? Então, aquele vestido longo, o véu, como eu tô vestida. E só que quando eu abria a boca, elas percebiam que eu não era dali, né? Apesar de falar a língua, a gente tem sotaque, ainda uma outra Sim. dificuldade. E aí, uma senhora conversou comigo, perguntou o meu nome, e aí eu disse que eu era do Brasil. E ela afirmou, mas você é muçulmana, né? Como nós. E eu falei, não, eu sou uma seguidora de Jesus. E aí, era uma senhora já idosa, ela fez uma cara de confusão e Ah, respondeu: Ah, é mesmo. Eu acho que eu já ouvi dizer que tem pessoas que não são muçulmanas, pessoas que seguem Jesus. É mesmo, eu já ouvi falar um pouquinho sobre isso. E naquele momento eu fiquei chocada, né? Ali no ano 16. 2018, provavelmente. Enfim, hum, ainda há muitas pessoas que não conhecem, nunca ouviram de fato o verdadeiro evangelho. Então, a nossa simples presença ali é uma luz a brilhar na escuridão. É um desafio que eu lanço para vocês que estão nos assistindo: sejam intencionais na sua vida com Deus no momento do evangelismo, né? Quando nós morávamos em Omã, eu orava todos os dias quando eu ia sair pela porta da minha casa. Eu falava assim: Deus, me dá um amigo, coloca alguém no meu caminho para eu poder brilhar a tua luz. Seja uhum. intencional, ore por isso, né? Eu lembro que teve um dia que Deus é, fez um milagre assim na minha vida para eu conhecer uma pessoa, esse rapaz, que é o que a Raquel estava falando agora, desse vilarejo, dessa família. Eu conheci na nossa cidade e depois ele se mudou, ele voltou para o vilarejo dele, que ele estava na nossa cidade fazendo faculdade. E aí ele falou: Ah, agora a gente nunca mais vai se ver, porque eu moro num vilarejo muito distante, no meio do nada. Eu falei: Não, a gente vai te visitar. E um dia a gente teve a oportunidade de visitá-lo, né? A primeira vez que a gente visitou. E ali ele falou assim: Olha, VJ, só que ó, não se assusta, porque a minha família ela é uma família diferente, porque o meu pai é o bruxo mais importante do país. Então você vê que tem um misticismo, Sim, também. existem um sincretismo, outras religiões que estavam antes do islamismo chegar, há Ah, milhares de anos ali. E aí eu falei, eu fiquei meio assustado assim. E ele falou: Mas tá tudo bem, você vai almoçar com a nossa família, quem sabe você conhece o meu pai, né, que é o bruxo e tal. E ali então a gente chegou, a Raquel foi para a sala das mulheres, eu fui para a sala dos homens, e começamos a comer as frutas, tomar o café, comer tâmara, e aí serviu o almoço e nada do pai, né, o velhinho bruxo aparecer, só os irmãos dele. Tava um momento muito gostoso, até então que o pai dele entrou na sala, todo mundo ficou em pé, um velhinho com barba branquinha, com um rosto tão assim, simpático. Eu falei: Como que esse velhinho é um bruxo, né? Pensei. E aí ele comeu e tal. E aí eu pensei: Deus, eu preciso falar alguma coisa para essa família, porque eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui, né? Então me dá uma oportunidade, me dá uma chance. E me veio na cabeça contar uma história. Eles amam histórias e eu gosto de contar muita história. E eu falei: Eu posso contar uma história para vocês? E eles falaram: Pode. E naquela época eu não tinha o árabe ainda tão bom. Eu fui falando em inglês, meu amigo foi traduzindo para o árabe, e eu contei a história do filho pródigo. E eu comecei a contar a história, e esse filho que pega a herança do pai e vai embora, e aquele velhinho ficou muito bravo. Começou a falar, 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 e o meu amigo traduzia, e ele falou assim: Meu pai não está gostando, porque como que um filho pede a herança para o pai se o pai nem morreu, ele está vivo? É um absurdo, esse filho é um ingrato, ele tem que morrer. Eu comecei a ficar um pouco assustado. Eu falei: Calma, calma, eu vou continuar a história. E fui continuando, continuando, até que o filho volta. Quando o filho volta, o velhinho levantou e agora o pai deu uma surra nele, matou ele, tal, tal, tal. Eu falei: Não, calma. Esse pai, ele abraçou o filho. Ele beijou o filho, ele perdoou o filho e fez uma festa porque o filho dele voltou. E ele: Olha, Como que é possível? Esse filho trouxe vergonha para a família. A questão da honra e vergonha é muito forte no Oriente Médio. Então ele entendeu muito essa passagem bíblica com lentes que nós brasileiros não temos, sim. né? E ele ficou realmente
é chocado com isso. E ele falou, como isso é possível? E aí então eu disse, esse pai, ele simboliza a figura de Deus. E esse jovem simboliza a nossa figura. Nós nos afastamos do nosso pai, nós nos afastamos de Deus, fazemos as coisas erradas, mas a qualquer momento nós podemos voltar para o nosso pai, para o nosso Deus e pedir perdão. E ele sempre, ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer pecado. Então é assim nosso relacionamento com Deus. Tem que ser assim. Nessa hora ficou aquele silêncio, esse velhinho levantou, todo mundo levantou, e ele falou bem assim: a partir de hoje, tudo que esse rapaz, tudo que esse homem, esse VJ falar, vocês escutam, porque eu nunca ouvi sabedoria como essa. Eu disse, não, mas essa sabedoria não é minha, é a palavra de Deus, eu só estou falando aquilo que está na palavra de Deus. Ele, na palavra de Deus, mas eu nunca li isso no Corão. Eu falei, não, isso está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E aquilo ali foi um marco para a gente conseguir entrar nessa família. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês que estão nos assistindo é que vocês sejam intencionais, não percam as oportunidades, né? As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com fome de Deus, de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Então você tem liberdade no Brasil. Você pode falar com as pessoas do seu trabalho, com seus vizinhos, utilize as parábolas, ore com seus amigos, ore pelos enfermos, mas sempre traga uma palavra de amor, de verdade bíblica para eles, porque Deus, ele vai falar aos corações, né? Então não fiquem tímidos, né, receosos, mas falem do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante, né? Porque a gente entende, né, que tem o chamado específico e o chamado geral, né? Todos nós somos chamados para testemunhar, para falar, somos discípulos de Cristo. E Deus ainda separa algumas pessoas para dar uma tarefa um pouco mais complexa, né? Igual vocês estão aí do outro lado do mundo. Mas quando a gente fala do Oriente Médio, Omã, como é que é a perseguição? Porque vocês estão contando essa liberdade, a gente está imaginando essa liberdade que vocês tiveram de fazer amizade, trabalhar com a profissão. E como é que é a questão dessa intimidação, da perseguição? O evangelismo ele não é permitido, né? É contra a lei. O proselitismo é um crime. E Tá. o povo local, eles não podem mudar de religião. Então, quando uma pessoa conhece o Jesus, né, reconhece seus pecados, se entrega ao Salvador, existe um medo muito grande de compartilhar isso com a família. Não há igreja para elas frequentarem. Existem algumas poucas igrejas para estrangeiros nessa região. Não existe igreja local, eles não têm permissão de entrar. Então, os cultos são nas casas, né? Como realmente a igreja de Atos. E a questão do Golfo é que é muito feio que, assim, essa liberdade que a gente vê. Porque a gente vê na televisão, por exemplo, Dubai, no Emirados Árabes, um monte de estrangeiro, eles falando que eles respeitam, que eles querem que todo mundo fique unido ali. Aí tem Grande Prêmio de Fórmula 1, tem Copa do Mundo no Catar que teve, daqui a alguns anos vai ter na Arábia Saudita. Então nós somos somos países abertos aos estrangeiros, eles podem viver em paz. Tudo isso é muito bonito na teoria e na fala, mas quando os locais se interessam pelo evangelho, ou quando algum local tem um relacionamento íntimo com Cristo, é salvo por Cristo Jesus, a família ela vai tirar todos os direitos da pessoa, o marido vai separar da esposa, ou a esposa vai separar do marido, vai perder guarda de filhos, vai perder o emprego. Em alguns casos, ainda a vida, hoje em dia. Vão perder a vida. Então, assim, é uma perseguição que acontece muito, principalmente para os locais. Para os missionários, aí vai depender muito de país para país. Os países do Golfo, eles são países ricos, países que querem manter essa boa impressão. Então, eles não querem que saia na CNN, na BBC, meios de comunicação internacionais, que prenderam um missionário, decapitaram um missionário. Então, eles não querem passar essa imagem. Então, geralmente, quando o governo, a polícia descobre um missionário, eles vão convidar esse missionário a se retirar do país ou, em alguns casos, deportação. É raro
a questão de prisão e manter em cárcere mesmo. Isso é raro, não acontece muito no Golfo, tá? A questão aqui no norte do Oriente Médio, a perseguição é diferente. Né? O governo e a polícia não estão tão preocupados com o missionário, não. Eles estão preocupados com as guerras, com o terrorismo, com milícias. Então, assim, os missionários eles ficam mais soltos. Certo. Agora, o problema no norte é que quando há uma perseguição, aí não é o governo e a polícia que vai prestar conta. É a milícia, são os terroristas, Ah, e aí aqui no norte, Familiares, os né? próprios familiares fazem a justiça com as próprias mãos. E aí isso é um grande perigo, porque aí não vai ter uma lei, é, um advogado, um juiz para te defender. aí já Mas é. no Golfo, a perseguição é muito forte, principalmente para com os locais. Né? Então, só para vocês terem ideia, é proibido um local, um Omani, um Emirate, um Catar, um Saudita ler a Bíblia. Então, as Hum, Bíblias não entram nesses países. Né? Quando você vai fazer um turismo, se você tem uma Bíblia na sua mala, não tem problema. Mas se na sua mala tem 10 Bíblias, eles vão ver isso no raio-x, eles vão falar, por que você está carregando 10 Bíblias? Por que você quer entrar com 10 Bíblias no país? Então, assim, o acesso é muito restrito à palavra de Deus e à Bíblia. Bom, sim, fazendo até é um muito gancho, interessante. né? Hã? Pode dizer, Emma. Não, é muito interessante porque a gente tem essa ideia, né, do lado de cá, a gente não compreende muito bem esses espaços também que um estrangeiro tem também para entrar e não ter essa perseguição de cara, né? Então tem toda uma estratégia, com certeza, assim como vocês, né, de criar relacionamentos até uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, né, poder ter essa oportunidade de ouvir dele, né? E como foi que vocês conta um pouquinho dessa experiência de como vocês saíram de lá, o que que aconteceu? A gente sabe que É, é uma longa história, mas 10 é. anos você vai ter que contar agora em 2 minutos. Bom, então assim, para a gente poder falar de fato o plano da salvação, era no dia a dia, né? Vivendo Jesus com as pessoas. Então, um amigo meu, ele ficava cada vez mais amigo, e todos os dias eu dava pinceladas do evangelho para ele, até que ele mesmo reconhecia, nossa, PJ, você é um cara diferente de todo mundo aqui desse país que é muçulmano, mas você é um cristão que, poxa, você anda certinho e está fazendo as coisas e não mente, e não que eu sou perfeito e santo, mas assim, a gente procura ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, eles ficavam incomodados com isso de uma maneira boa e perguntavam, então, como que é isso? O que que você Sim, acredita? Né? sim. O que está escrito na Bíblia? E aí eu podia falar, porque ele não ia me Aham, denunciar para a polícia, porque ele já era meu amigo, ele estava vendo uma vida diferente, ele queria também ter essa vida diferente. Então a sim. gente podia falar abertamente para os nossos amigos. Só que eu e a R, víamos que no país existiam muitas cidades minúsculas e vilarejos pequenos, nos vales, nas montanhas, nos desertos. E aí eu pensava, não tem nenhum estrangeiro morando ali. Porque o estrangeiro mora na cidade, a gente tem oportunidade de trabalho para dar visto, escola para as crianças. Então, assim, como que essas pessoas vão conhecer a Cristo? Eu não consigo ficar indo para o deserto, para os vales, para as montanhas, esses vilarejos, que eu dirijo às vezes 4 horas, 5 horas para chegar, e ficar indo todo dia para ter amizade com essas pessoas. É impossível. Sim, Eu preciso morar aqui 500 anos para eu conseguir alcançar essas pessoas. Então a gente sentiu o desejo de distribuir Bíblias, né, para essas pessoas nesses vilarejos, nos desertos, nos vales. Então a gente entrava de uma maneira clandestina, né, com essas Bíblias, né, embrulhava em papel de presente e de madrugada então a gente entregava na porta de algumas casas, desses vilarejos, dessas pequenas cidades. A gente não fazia isso todo dia, toda semana, todo mês. Eram ocasiões específicas, depois de muita oração e de direção de Deus. Então, às vezes sim. era 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, mais ou menos assim. Foram mais de 2.000 Bíblias entregues Ah, nesses 10 anos. Só que na última vez que eu fiz isso, eu não tenho tempo para dar todos os detalhes. A última uhum. vez que eu fiz isso, gerou uma pessoa que recebeu a Bíblia fez um vídeo e postou esse vídeo em 2019
postou esse vídeo no Instagram, Facebook, e sabe quando aquele vídeo viraliza, Uau! aquela gente fala, nossa, alegria, esses vídeos que viralizam. Esse vídeo desse cara fazendo um vídeo que entregou a Bíblia, é, ele fez esse vídeo e falando que se alguém viu quem foi que fez, denuncie na polícia. E aí, então, a polícia, esse vídeo viralizou no país. Então, a polícia realmente queria saber quem fez isso. Os líderes religiosos, né, das mesquitas estavam muito insatisfeitos. Então, gerou, assim, desestabilizou o país nesse sentido. Hum, Então, a polícia fez uma busca muito incessante, com câmeras e tudo mais, até que descobriram que tinha sido eu que tinha feito isso. E por conta disso, me chamaram para depor, e ali eu não saí mais, né? Era só para ser uma conversa, eu não sabia do que se tratava direito, mas enfim, ali eles falaram que sabiam que eu tinha feito tudo aquilo e que eu ia ser preso. Eles queriam saber como que as Bíblias entraram no país e eu não queria falar, e eu não disse, né, para eles. Aí começou a falar se eu tinha amigos que já eram cristãos, quem eram esses amigos, e eu falei que eu não queria falar sobre isso. Então, assim, ó, esse interrogatório, que era para ser só sobre as Bíblias, ele começou a ficar muito amplo, né? Então sim. foram 8, 10 horas de interrogatório no primeiro dia, aí me levaram para uma prisão, aí eu passei a noite, aí no segundo dia, mais umas 10 horas de interrogatório, mas eu não estava colaborando com as respostas. Por conta disso, uma punição, me levaram para uma solitária. E aí eu fiquei 10 dias nessa solitária. Nisso, a Raquel teve que fugir do país com as crianças. Então, assim, foi um caos, mas um caos organizado, orquestrado pela soberania de Deus. Ele usou toda essa situação para a glória dele. Pude testemunhar e falar da palavra de Deus para os 3 interrogadores. Né? Alguns Hum, momentos ficaram muito bravos comigo. Mas, assim, foi uma experiência única, né? Que Deus nos forjou, nos provou, né? E a gente nunca. A gente sempre soube que Deus estava com a gente, até mesmo no sofrimento. A gente consegue entender muito bem Paulo falando aos Filipenses que nos foi dada a graça não somente de crer, mas de sofrer pelo Evangelho. Então, a gente entende que o sofrimento vai, no final, levar à glória de Deus. Então, é motivo na hora da dor, do sofrimento, é motivo para que você engrandeça Deus ali e as pessoas vão ver uma diferença. Porque no meio das pessoas não cristãs, o sofrimento, a dificuldade, é momento de você reclamar, de você chorar, de você viver aquele momento, aquela fossa. sim. Mas nós, como cristãos, mesmo com um episódio de câncer, um episódio de prisão, você louvar a Deus nesse momento, isso gera uma curiosidade. Como assim? E eu cantava muito na solitária, né? Era um Isso. espaço pequenininho, com formiga, com barata, com muita luz, eu não conseguia dormir direito, sem banheiro, sem banho, sem escova de dente. E naquele momento eu já fedido, eu ali, naquele lugar, eu louvava em árabe, louvava muito em árabe. E aí um guarda que vinha fazer checar se estava tudo bem, ou às vezes me dar alguma comida, e teve um dia que ele entrou, por exemplo, na cela e falou: brasileiro, o que está acontecendo aqui? Porque todo mundo que entra nessa solitária quer se matar, fica doente, fica depressivo. E você falando que Deus é grande, que Deus é amor, que Deus é maravilhoso. Que Deus é esse? Que esse Deus eu não conheço. Então, assim, eu pude testemunhar, falar do amor dele. E, assim, eu sabia que Deus estava no controle da situação e eu pude glorificar Deus ali. Eu já falava: Deus, eu sei que um dia o Senhor vai me tirar daqui, eu tenho certeza. E o dia que for me tirar daqui, por favor, não me leva de volta para o Brasil, para eu ficar trabalhando no Brasil. Me traz de volta para o Oriente Médio, porque a Mesmo. gente já conhece a língua, a gente já conhece a cultura, a gente ama esse povo. Eu já sabia que quando eu saísse dali, né, nós iríamos voltar para o campo. É claro que aí depois de 2 meses, né, eu ia ficar detido por 7 anos, mas o sultão do país, né, que é como se fosse o rei, ele estava sabendo o que estava acontecendo, e Deus tocou no coração do sultão e ele falou: eu vou perdoar esse rapaz, deu uma carta de perdão, a polícia ficou brava, o governo ficou bravo, os líderes religiosos ficaram Oh, bravos, mas ele deu o perdão e está dado, não tem o que fazer. Deus toca no coração de reis, né, tocou no coração dele, e aí por isso, depois de 2 meses, eu voltei para o Brasil. Aí foi um processo de um ano de muita conversa,
pastoral, né, de aconselhamento, terapia com profissionais cristãos, para a gente perder um pouco desse trauma, né? Eu estava com crise de pânico em alguns momentos, afetou muito tanto eu quanto a Raquel, a R, e quando a gente voltou, então, Deus trabalhou no nosso coração e depois, então, de um tempo, a gente foi direcionado, então, para o Iraque. É muito interessante assim a gente ouvir, porque toda essa história com detalhes, com certeza, quem quiser conhecer do livro, depois pode entrar em contato, fazer, depois a gente dá o contato para adquirir e conhecer os detalhes. Mas a gente quer saber também esse coração de mulher, como é que é. Você estando aí, você sabendo que não, sem contato, sem retorno do teu marido, com certeza, humanamente, você deve ter ficado assim bem abalada, mas também sabendo que havia esse risco, né? Uhum. Sim, sim. Esse foi sempre um trabalho que me deixava com o coração apertado, né? Mas Deus, ele sempre dava essa certeza de ser direcionamento. É a hora de fazer. E em obediência, né? A gente fez o trabalho e quando ele foi preso, eu estava com a minha menina, né? Recém-nascida, ela tinha 40 dias. Uau. Então foi um período realmente muito difícil. E eu me lembro de uma noite estar me derramando diante do Senhor em muito choro e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor tem pessoas aqui que o Senhor quer salvar essa nação e eu amo esse povo, mas nesse momento está doendo muito e está sendo muito difícil o preço que a minha família está pagando para que essas pessoas sejam salvas. Me traz um conforto, me ajuda. Tem misericórdia. E o Espírito Santo realmente acalmou meu coração, dizendo: eu não estou fazendo isso só por eles. Eu tenho os meus escolhidos aqui e eu vou salvá-los. Mas você é filha minha, sua família é amada por mim. E o que eu estou fazendo é também por vocês. Amém. E realmente, olhando para trás, nós vemos o quanto Deus nos moldou e nos mostrou o poder dele e nos deu a certeza de que é um privilégio poder servi-lo e sofrer por ele. E hoje estamos novamente no campo, porque eu experimentei o sustento do Senhor. Em toda aquela situação, foi ele que carregou os irmãos no Brasil e lá, né, os nossos irmãos que tínhamos lá, e os irmãos no Brasil que me sustentaram em oração, em apoio, que choraram comigo, que louvaram comigo. E nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que nós temos a igreja conosco nessa obra. E é por isso que depois, né, de recuperar, a gente está aqui de novo no campo, no Oriente Médio, continuando servindo, porque não existe nada melhor. O Senhor nos chamou, Ele tem capacitado e Ele tem Que sustentado. E agora é um novo bênção. desafio, né? O Iraque é um lugar bem diferente do Golfo e já faz 2 anos e meio que a gente está aqui e com um trabalho diferente, mas vou deixar o Julieta. Eu falo Tá certo. Não, nós vamos agora porque já estamos correndo o tempo e a gente quer saber também um pouco do trabalho que vocês estão realizando agora. Mas é muito interessante, né? Porque as pessoas que acompanharam, que conhecem vocês, aqui estão falando assim, fale sobre traduzir Asa da Alva para o policial. Você conversa aí, depois você fala, responde aí o irmão aí que o que eu estava falando assim, pessoas que acompanharam vocês e acompanham, geralmente a gente pensa assim, depois de um lugar que passaram por esse tipo de trauma tão forte, geralmente as pessoas não procuram um lugar onde também estão expostos a este tipo de situação. O que levou vocês a se recuperar, claro, adquirir novas forças, fazer esse tempo assim de tratamento espiritual, emocional, físico, com certeza. E vocês dizerem para Deus assim, estamos prontos para voltar para um contexto tão quão difícil como vocês estão. O
que aconteceu? O que motiva vocês a fazer isso? Para mim, são duas coisas principais. A primeira é a obediência, né? Entender que Deus me chamou para um propósito e eu não viver esse propósito seria uma vida de desobediência. Então, eu falava para Deus, eu não sei onde o Senhor vai me levar, quando, como, aonde, mas assim, eu estou aqui, eis-me aqui e eu quero obedecer àquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque quando eu estou obedecendo, né, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu recebo as bênçãos do Senhor, né? Então a vida de obediência é algo importante. Então esse é o primeiro motivo que eu falava, Deus, eu vou voltar, porque eu quero te obedecer. E o segundo, de já ter vivido no Oriente Médio e ver a necessidade tão grande de um povo que é tão obstinado por Deus, que vive Deus em todas as coisas, as frases, só que um Deus não verdadeiro, né? Eles estão cegos espiritualmente. Então, assim, eu tenho um desejo muito grande de ver Cristo sendo glorificado por esse povo. Então, esse desejo é muito grande. Eu falava, Deus, juntando aqui com a minha obediência, leva a gente de volta, né? Foi eu disse, né? A experiência do que a gente viveu, que foi difícil, mas a gente viu, experimentou a mão do Senhor sustentando e operando milagres. E esse mesmo Deus que está conosco, seja o que enfrentarmos pela frente. Então, isso nos dá a coragem de continuar servindo nessa região do mundo. Com certeza, porque uma coragem humana sem uma intervenção divina é difícil, né? Mas é interessante a obediência, né? Como Sofia Miller também fala, não tive um chamado, ouvi uma ordem e obedeci. E eu creio que é isso que nós precisamos refletir um pouquinho e também nos inspirar, nos motivar com esses irmãos que estão compartilhando. Na nossa geração, no nosso tempo, eles estão contando histórias recentes que aconteceram e como eles também estão com esse coração ardendo agora, desenvolvendo outro projeto. Então, como que vocês estão trabalhando agora este projeto? E aqui muita gente está compartilhando, mandando um abraço para vocês, que Deus abençoe, que tem orado por vocês. E eu creio que é isso, que o missionário não é um Superman, um super-herói, também tem fragilidades, como qualquer ser humano, mas é essa parceria de gente intercedendo, orando, sustentando, é bênção, né? Então, conta um pouquinho para nós sobre esse projeto que vocês estão realizando agora. Joia, aqui no Iraque, o nosso projeto, a gente está falando de projeto, né, Emma? Mas talvez se alguma pessoa não está no nosso meio presbiteriano, que nós somos missionários da APMT, a APMT é uma agência muito séria. E ela só envia o missionário quando tem um projeto. Então a gente sabe onde é que a gente está indo, qual é o nosso objetivo, como que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo. Então é algo muito bem planejado para evitar erros no futuro, né? Para minimizar esses erros. E aqui nós temos três áreas de atuação, basicamente. A primeira área é a questão do projeto social. Então, nós estamos no estado do Kurdistão, é o norte do Iraque. Aqui é o Iraque, mas é um estado que tem autonomia, porque não é o povo árabe que mora nesse estado, é o povo curdo. É um outro povo, uma outra etnia, uma outra língua, uma outra cultura, tudo é diferente. Sim. E por que nós estamos aqui se nós trabalhamos com árabes? Justamente porque em 2014 o Estado Islâmico saiu da Síria e invadiu o noroeste do Iraque, entrando no estado de Nínive. A Nínive da Bíblia, que Jonas pregou, ela fica aqui no Iraque. Né? Então a maior cidade é a cidade de Mossul. É uma das maiores cidades do Iraque, a segunda ou terceira maior cidade. E a população de Mossul, em peso, fugiu, né? Mas eles são muçulmanos, e o Estado Islâmico é muçulmano, sim, mas é que esses muçulmanos não concordam muito com o que o Estado Islâmico faz. Então, com medo da maneira de governo do Estado Islâmico, 80%, 90% da população fugiu. E para onde eles fugiram? Para o estado do Kurdistão, que fica dentro do Iraque, né? Mas é um estado diferente. Aqui tem apoio de outros exércitos, de outros países, dando uma segurança. Então, o Estado Islâmico não conseguiu chegar aqui. Mas aí essa população de Nínive, principalmente de Mossul, veio morar aqui em campos
né, de deslocados. É como se fossem campos de refugiados mesmo. Aquela Sim. grade, aquelas tendas. Então, nós viemos aqui para fazer um projeto social dentro desses campos. Né? Então, a gente escolheu um campo, eu montei a minha academia de futebol, e ali eu trabalho com adolescentes de 11 a 17 anos. E no dia a dia, dando aulas de futebol, eu tenho oportunidades de mostrar o amor de Cristo, de colocar conceitos bíblicos em ocasiões especiais como Natal, Páscoa, e outras ocasiões, falar diretamente sobre a Bíblia para eles, aquilo que Deus fez e que Deus faz. Uhum. Então, esse é o primeiro viés do nosso projeto. Nós também colaboramos com a Igreja Presbiteriana de Ah, Erbil. Então, na nossa cidade, tem uma igreja completando 4 anos. Só que a igreja aqui, que é permitida pelo governo, é uma igreja só para hum, cristãos. Esses cristãos são cristãos que já herdaram o cristianismo de seus pais, avós, bisavós, tataravós, antes de o islamismo chegar aqui no Iraque. Então, entendo. esses cristãos, eles são passados de pai para filho, e esses o governo permite que frequente a igreja. Então, a igreja são só para eles. Se um muçulmano aceita Jesus e quer vir para a igreja, aí isso dá um grande problema. Né? Ah, Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem os nossos meios para inserir essas pessoas na igreja, mas essas igrejas, oficialmente, elas existem para atender os cristãos já de herança cristã. Então, nós colaboramos, né? Então, eu dou atos pastorais, né? Prego na igreja. Eu não sou pastor titular, né? Porque o meu foco aqui é outro, mas eu colaboro na igreja. A Raquel também colabora, né, Kel? Sim, eu atuo no Ministério Infantil, então nos domingos, dando aula para as crianças. E além desse trabalho no campo dos deslocados, com os deslocados e na igreja, a gente tem o dia a dia, né, que buscamos intencionalmente fazer amizades para pregar o evangelho. Então, são pessoas que nós conhecemos brincando no parquinho com as crianças, numa conversa no supermercado, em que a gente é intencional em ir atrás dessa amizade, em investir tempo para poder falar do Evangelho. E louvamos a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na nossa vida aqui para compartilhar da palavra. e a questão da perseguição, que você já estava falando assim, que também não pode falar de compartilhar de Jesus para aqueles que não são da família. É, através desses projetos de esporte, atividade social, vocês têm se aproximado, já tem tido alguma experiência com alguém que estão falando de Jesus? Ou é pouco tempo ainda que vocês estão aí, né? Sim, mas muita coisa tem acontecido nesse pouco tempo e coisas boas, graças a Deus. Não Uhum. temos tido e sofrido perseguição, nem das pessoas que temos compartilhado, nem de governo, de polícia. Graças a Deus está tudo muito calmo com a gente louva a Deus por isso, pela proteção. E eu tenho visto a mudança, uma grande mudança na vida desses adolescentes nesses 2 anos e meio, né? Todos os treinamentos tinha briga feia no início, né? Me desrespeitavam, brigavam com gente que estava assistindo o treinamento, palavrão, entradas duras, vingança quando alguém dava uma falta, depois entrava mais duro ainda. Assim, meninos extremamente complicados, extremamente violentos, né? Então, assim, era muito difícil, muito difícil. Eu voltava desanimado para casa, né? Falando, nossa, só dá briga, só dá problema, confusão. Mas ali mantive a fidelidade, Deus foi ajudando, dando sabedoria, e de tanto falar sobre os conceitos bíblicos de paz, de perdão, que a vingança não pertence a nós, sobre o amor de Cristo. Nossa, como eles têm mudado, Olha, né? Eles nunca falavam desculpa. Nunca, essa palavra não existia no vocabulário deles. Hoje ele fala, olha, me perdoa, oh, eu fiz uma falta dura em você. Não, eu te perdoo, tá tudo bem, né? Não tem mais briga, é raro acontecer briga, né? As palavras, o jeito que eles agem, assim, a palavra de Deus realmente está transformando esses garotos, né? Falando sobre salvação, já temos um garoto que já aceitou Jesus, então a gente está muito feliz por isso, e outros estão nesse caminho, né? Então continue orando por esses garotos, continue orando por esse projeto, né? Temos Sim. amigos que estamos já discipulando também, fora do campo de deslocados.
o nosso desafio com os meninos, né, esses adolescentes, é que a gente quer agora se aproximar mais da família deles. Então, orem para que Deus nos dê oportunidades de entradas aí para visitar as famílias e conseguir expandir esses relacionamentos. E também com esses amigos que a gente tem discipulado, né? Nós temos uma amiga que se converteu recentemente e foi muito marcante para a gente a primeira vez que a gente deu uma Bíblia para ela. A gente começou a estudar a Bíblia com ela e ela não tinha uma, né? A gente estava usando a nossa e um dia a gente a presenteou com uma Bíblia e ela, com lágrimas nos olhos, ela abraçou a Bíblia, agradeceu, dizendo: a minha primeira Bíblia, como eu estou feliz de poder ler a palavra do Senhor. Então, são pessoas que precisam das nossas. Que bênção! Aí, vamos ver se a gente interage um pouquinho com as pessoas que estão aqui nos assistindo também. Conta um pouquinho aquela história do policial que não sei quem foi que pediu para você falar. E agora tem o outro também, falar um pouquinho dos filhos nessa adaptação transcultural do campo, só para a gente interagir, porque está voando o tempo, gente. Está tendo só Não, rapidamente. mas nós vamos completar aqui também e vamos também compartilhar com. E se alguém mais tiver alguma perguntinha rapidinho, então a gente pode também aproveitar que estamos aqui e compartilhar com vocês. Sim, rapidamente. Quando eu estava na solitária, eu cantava muito, era uma das coisas que eu mais fazia cantar. Além de cantar em árabe, tinha hora que eu queria cantar em português, na minha língua. E a música que eu mais cantei, que mais me marcou ali na solitária, foi a música Asas da Alva, né? Ai, de quem que é mesmo? Do Prisma Brasil. Acho que é Prisma, sim. E, e era uma música que eu cantava muito. E aí esse policial, ele veio e falou: essa música é muito bonita, eu não entendo nada que você está cantando, mas é muito bonita. O que fala sobre essa música? E aí eu disse: é sobre um salmo que fala sobre a presença de Deus em todos os lugares, né? Seja no alto abismo, das profundezas, até nas asas da alva, lá no mais. Até lá Deus está conosco. Enfim, eu expliquei para ele esse contexto do salmo e ele ficou com lágrimas nos olhos ali, de saber que Deus, ele está em todos os lugares, mas principalmente conosco, né? Então, foi um momento marcante para esse policial. Sobre os filhos, que foi uma outra pergunta que foi feita aí, é um desafio saber o quanto a gente compartilha com as crianças, em que idade, né? Lógico que eles sabem que a gente está aqui para viver o amor de Deus. A gente evita o termo missionário. Eles sabem que nós somos cristãos, que vivemos a nossa fé. O mais velho hoje, com 10 anos, já tem mais conhecimento e geralmente a gente tem que ter essas conversas com ele no particular e explicar para ele que aquilo que a gente está abrindo para ele, ele não pode abrir para os irmãos dele, que eles ainda não têm a maturidade para entender. Nós louvamos a Deus porque ele tem vivido tudo isso sem medo. Ele tem sim um receio por causa de tudo aquilo que a gente já passou. Então, né, quando a gente chegou aqui, principalmente. Mas estando no campo novamente, Deus tem trabalhado no coração dele, e ele tem o desejo também de compartilhar. Então, a gente os incentiva a falar do amor de Deus, a gente evita aqueles termos que eles não podem abrir para as pessoas, por gerar risco. Sim. Então, assim, todo um preparo para isso também, e tem uma rede de apoio também. Preparo, treino. Constantemente eu estou relembrando o meu filho: olha, você sabe por que a gente está aqui, você sabe o que você tem que dizer se alguma pessoa te abordar, o que seu pai faz aqui. Seu pai é treinador de futebol, tem um projeto com refugiados, ele sabe tudinho. Então, assim, eu passo sempre com ele. Segurança é muito importante. Até o meu amigo Paulo Beni falando aqui na live, não adianta nada só ter o preparo teológico se a gente não tem um preparo cultural, o preparo na área de segurança, para saber como se comportar no interrogatório, como se comportar no ensino com os filhos, né? Então, graças a Deus, a gente tem cumprido essa cartilha certinho. Atualmente até ajudamos, né, assessoramos a nossa agência na área de segurança, né, com protocolos de segurança, gerenciamento de crise. Então, temos servido e colaborado também a nossa agência com essa experiência que Deus nos deu. Que bênção, né? Aí tem mais uma pergunta: como foi para as crianças o período de guerra? Acho que é o período de perseguição que ele estava querendo dizer. Ou porque vocês não passaram ainda
essa questão da situação de guerra lá no local que vocês estão, né? Aqui onde nós estamos, a guerra entre Irã e Israel afetou um pouco a Ah, nossa região. Teve sim. mísseis passando em cima da nossa casa, mísseis sendo Oh, abatidos, então barulho de noite, mas foram sim. ocasiões bem pontuais. A gente nunca Uhum. experimentou assim uma estação de guerra Certo. constantemente. Foram episódios pontuais. Que... E aí a gente não informou muito para as crianças, porque não estava tendo uma mudança no dia a dia, né? Então, Isso, muita prudência. E com a experiência que vocês têm, vocês também estão fazendo parte da equipe de cuidado missionário da agência. Isso tem nos alegrado muito, saber que pessoas Deus tem dado experiências que agora podem também abençoar outros irmãos também que estão aí também nesta mesma caminhada, né? Então, antes da gente terminar, concluir, fechar, nós vamos ficar ainda com vontade de querer conhecer mais. Gostaria também de vocês falarem um pouquinho aqueles irmãos que talvez em algum momento ou quando criança tiveram um despertar missionário, mas está adormecido, ou para os pastores que vê que tem alguns jovens que têm essa vocação, como é que eles têm que fazer, porque a tarefa é da igreja, né? Mas vocês que estão do lado de lá, há necessidade de mais missionários? Então, dá uma palavra aí também, a R pode falar também para as mulheres, né? E o VJ também fala para os pastores, fala para os jovens, ou até pessoas que já são profissionais e que querem também o coração está ardendo para se envolver mais nesta tarefa. Então, tá, joia. Se você tem o desejo de ser um missionário, sirva primeiramente na sua igreja, mas sirva mesmo na sua igreja. Faça tudo o que você tem que fazer na sua igreja, no seu lar, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Aí você vai estar começando a dar as sinais de que você está preparado para ir para fora. Porque crente que está sentado no banco da igreja, que chega para o conselho e fala, quero ir para o campo, não envia conselho. Né? Tem que estar dando sinais e provas no dia a dia, na vida eclesiástica, na igreja e na sua vida no dia a dia, que você realmente tem sido chamado por Deus. Se prepare. Como é importante preparo, estudo, fazer seminário, fazer faculdade, fazer cursos de cultura, cursos de segurança. Quanto mais preparado, melhor. E por conta disso, tem que ter paciência. Não adianta Isso. ter pressa para sair logo para o campo. Você se prepara para uma vida toda. Então não adianta ter pressa. Se preparem bastante. Igrejas apoiem principalmente também aqueles missionários que estão começando, que estão se preparando, que ainda não foram para o campo, mas precisam abrir mão do trabalho para ir para o CFM, para fazer outros cursos teológicos. Essas pessoas precisam muito de apoio, de oração, apoio financeiro. Então, assim, olhem com carinho para esses também. igreja, se envolva no trabalho que o missionário está fazendo no campo. Saiba quem são as pessoas que eles estão envolvidos. Orem por essas pessoas, né? Nós precisamos das orações. E cobrem também as notícias, né? Acompanhem de perto aquilo que o missionário tem feito. Isso é bom para a igreja e é bom para a gente também, né? Ter a quem prestar esses relatórios e ser incentivado a trabalhar. E igrejas, pessoas, pastores, se envolvam com o cuidado missionário. A vida no campo é maravilhosa e é também muito desafiadora. E hoje nós temos na PMT a coordenação de cuidado missionário e a gente tem atuação em diferentes áreas, assessoria de família, de saúde, de segurança, de assessoria pastoral. Então tem um lugar para todo mundo que quer cuidar. Então, se você tem a sua profissão, pode ajudar de qualquer forma se envolver nesse cuidado, entra no site da PMT, tem lá a página da coordenação de cuidado, se Isso. informa mais. A gente está buscando pessoas para atuarem conosco nessa área de cuidado. Tem uma ficha lá para preencher, que aí ela já respondeu alguém que estava perguntando como é que a igreja pode se envolver. Então, são várias maneiras que podem se envolver. Igreja, então, você que está aqui nos assistindo, irmão, querido pastor,
vamos continuar entendendo que a missão de levar o evangelho a toda criatura é nossa, é da igreja, cada um sendo fiel naquilo que Deus o chamou, né? Se Deus está tocando o teu coração, conversa com seu pastor também, para que ele possa também entender o ministério, apoiar e te direcionar através da APMT, entre em contato conosco, né? Para que nós possamos também orientar, direcionar também aquilo, como seria o preparo, para que você possa ser também uma bênção e uma luz para todas as nações. Nós queremos finalizar, mas antes de finalizar, compartilha conosco alguns pedidos de oração para que possamos também orar por vocês de uma maneira bem específica. Joia, nós queremos chegar na cidade de Mossul, porque agora o Estado Islâmico não está mais lá, então a cidade já está com uma certa segurança. A gente quer abrir um polo do projeto que nós temos aqui agora lá em Mossul. E para isso nós precisamos de documentação. Ore para que a gente consiga essa documentação no governo para chegar em Nínive, assim como Jonas chegou um dia, para que a gente chegue também lá e fale do amor de Deus em Mossul. Ore pelos alunos, pelos familiares dos alunos que têm recebido da palavra, para que hajam mais conversões, pela proteção nossa saúde. Para que a igreja iraquiana, aqueles que são cristãos de herança cristã, tenham esse amor pelos muçulmanos e compartilhem também a salvação em Jesus com aqueles que falam a mesma língua e que vivem a mesma cultura. Certo, muito obrigada. Obrigada você que esteve nos assistindo e esteve nos acompanhando nesse tempo tão especial. E esta live também está salva, ela vai ser compartilhada no podcast, no YouTube, e vai estar salvo também aqui no Instagram. E você pode depois compartilhar com aqueles que não puderam estar aqui online, mas que também podem ser motivados, encorajados, animados no Senhor a abraçar esta causa missionária e a levar o evangelho a todas as nações. Muito obrigada, VJR, pelo tempo. Nós sabemos que agora é de noite. Que hora que vocês estão aí? Estão aí? 1 da madrugada. 1 da madrugada. Mas muito obrigada por estar aí conosco. Que Deus abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro, próxima live, próximo bater-papo com os missionários, com outros missionários, para que você conheça e abrace também os nossos missionários da APMT. Deus abençoe. Um abraço. Amém. A gente que agradece. Um abraço. Foi uma alegria e um privilégio. Deus abençoe. Tchau.